João 10, 10. Vamos ler alguns versículos em João, mas nós vamos começar com esse. E eu vou ler da Bíblia a mensagem. Diz assim, a Bíblia, a mensagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com quem tenham sonhado. João 14, 21 diz, aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. João 14, 23 e 24 diz assim, porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra com o maior cuidado, e o meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, mas é a mensagem que o Pai me enviou. Vamos orar? Senhor, nesta hora que nós abrimos a Tua palavra, eu te peço em nome de Jesus que Tu abras os nossos corações com o sopro do Teu Santo Espírito, que Tu possas nos transformar a cada dia e que nós possamos, a partir, Senhor, de Ti, da Tua atitude, do Teu Filho amado, transformar este mundo num mundo melhor para todos que estão ao nosso redor. Eu te peço, Pai, e te agradeço pela Tua presença, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Eu decidi falar para a igreja essa manhã sobre essa vida eterna e abundante que Jesus nos prometeu. Ele diz que o ladrão veio para roubar e destruir, mas ele veio para nos trazer uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida, eu não diria plena, mas uma vida cheia, e eu diria cheia de coisas boas. A partir dos séculos 12, 13, 14, foi espalhado, o cristianismo espalhou no inconsciente coletivo das pessoas e vem até os dias de hoje uma mentalidade de que o mundo é cruel, de que o homem é pó, que o homem é podre, que se você olhar para dentro de você, você só pode se desesperar, que não existe nada de bom entre nós. E eu sei que o mundo viver é um risco. Eu sempre digo isso, viver é um risco, mas vale a pena. E nós só achamos que o mundo é uma podridão, que o ser humano é podre, quando nós esquecemos de olhar para algumas réstias de beleza que existe na humanidade. Por exemplo, nós vimos aqui, no dia 25, o nosso musical, e nós podemos alegrar o nosso coração, nós podemos ver tanta coisa bonita, tanta coisa edificante. Eu não posso sair daqui dizendo o mundo é podre, o homem é uma podridão. E os místicos do século 12, 13, 14, principalmente influenciados pelo bispo de Hipona, Agostinho de Hipona, chamado pelos católicos de Santo Agostinho, foram muito influenciados por ele. E Agostinho, Crisóstomos, uma santa, Teresa d'Ávila, que era uma mística, uma mulher de oração, que as pessoas gostam muito de elogiar e de citar nos seus escritos, mas que eu, pessoalmente, lendo a história da vida dela, eu, na verdade, tenho pena dela, e eu não gostaria de imitar o seu estilo de vida. Teresa d'Ávila, ela achava que nós somos seres abjetos. Eu quero colocar uma frase dela aqui para vocês lerem, que ela dizia assim para a gente, dizia assim da gente: eu me admiro que Deus possa se comunicar
a partir deste exílio, com vermes da terra tão abjetos. Então, ela achava o ser humano vermes abjetos. E ela achava que para agradar a Deus, ela precisava lamber o vômito dos bêbados. Ela saía pelas ruas lambendo o vômito dos bêbados e lambendo as feridas dos mendigos. E ela achava que com isso, ela somente assim conseguiria agradar a Deus. Isto é, Teresa d'Ávila, a mística, uma mulher de oração, não conseguia entender ou compreender a graça de Jesus. Tem também o Inocêncio II, ele escreveu assim: o homem nasceu para o trabalho, para a dor e para o medo. E o que é pior? Para a morte. Outro religioso chamado Jean de Fecap escreveu: essa vida é miserável, vida caduca, vida impura, que os humores umedecem, as dores extenuam, os calores ressecam, as iguarias incham, os jejuns maceram, isto é, deixam a pele macerada, como cera, os gracejos dissolvem, a tristeza consome, os cuidados angustiam, a segurança amortece, a riqueza infla e a pobreza abate. Para esse homem, Jean de Fecap, a terra para ele é um vale de lágrimas, é um deserto, é um exílio que não se pode deixar de depreciar em favor de uma vida alegre, de uma vida segura, de uma vida tranquila, bela e pura. Para esse homem, a vida é feita somente de desgraças. Outra mulher muito famosa, Catarina de Siena, essa mulher, ela fazia estudos bíblicos na casa dela, era uma mulher muito educada em latim, em grego, hebraico, e quando os teólogos tinham dúvidas do original, iam na casa dela para poder tirar as dúvidas. Mas ela também via os seres humanos como? Os seres humanos são homens criminosos, mergulhados numa terrível miséria, privados da luz, com a corrupção da morte na alma, são seres de escuridão e de trevas, que vão cantando e rindo, dispersando o seu tempo na vaidade, nos prazeres e na baixa luxúria. Então, para Catarina, nenhum pecado era pior do que você ter um corpo, do que ter uma carne. Para ela, ela vivia ansiando no dia em que ela estaria com Jesus, com Deus. Mas eu creio, embora eu sei e eu também anseio, na verdade tem uma música no meio evangélico que eu não gosto muito de cantar, eu já falei aqui para vocês. Mas como tem muita gente nova, eu vou falar de novo. Tem dois hinos que a gente cantava muito na Bethesda, lá em Fortaleza, que eu não gosto, e eu não cantava. Tem um hino que eu acho que é da Assembleia de Deus, esse hino, o Ricardo me recobre, que diz assim: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. É da Assembleia? Mais perto eu quero estar, mesmo que seja através da dor. Porque a Assembleia de Deus tinha, não sei se ainda tem, um dizer que dizia assim: se o seu filho ou se fulano não vier pelo amor, que venha pela dor. E eu dizia, não, Deus não quer trazer ninguém para perto dele pela dor. E o povo lá na Bethesda amava cantar esse hino, o pastor Ricardo também, e eu ficava calado. E o pessoal, você não vai cantar? Não, é que eu não sei a letra. Ora, se todo domingo a gente cantava, como é que eu não sabia a letra? Acontece que eu não acreditava nisso. Eu acredito que você pode sim se achegar a Deus pelo amor, porque você o ama, porque você quer estar perto dele. E que Deus não é aquele Deus vingativo, punidor, com o chicote na mão, que vai dizer assim: você não vai vir para mim? Então eu vou lhe chicotear, eu vou lhe castigar para você vir, nem que seja pela dor. Não acredito nesse tipo de Deus. O vosso, ou sei lá de quem, o líder protestante, Calvino, também ensinava que o homem é terra e pó, verme e podridão. Para onde quer que voltemos os olhos, só nos aparece maldição de alto a baixo.
E ele tem um texto na abertura da instituição cristã que ele conclama ao povo a se desesperar. E ele diz assim nas páginas 3 e 4. É necessário que a consciência nos castigue por nossa maldade, para chegar pelo menos a algum conhecimento de Deus. Nós só podemos aspirar e tender a Deus pela consciência se começarmos a nos desprezar totalmente. Então, o que é, eu até me admiro que certos místicos, certos religiosos não tenham se suicidado, porque a vida para eles não valia nada. Nós somos vermes, nós somos podres. Eu admito que há sim pessoas que se deixaram apodrecer ao longo da vida, pessoas que não têm padrões morais, pessoas que não têm valores. Porém, eu também acredito que quando Cristo diz, eu vim para vos dar vida e vida em abundância, quando Cristo entra na nossa vida, nós temos essa vida abundante em Cristo. Nossa vida se transforma. E ele diz, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Qual é o maior mandamento da lei? Quando Jesus estava conversando e os religiosos queriam pegá-lo pelo pé, pegaram pela palavra e diziam assim, Senhor, tem 600 e tantos mandamentos na lei. Qual é o maior mandamento? E ele disse assim, o maior mandamento é, qual é o maior mandamento de Deus? Amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo da mesma maneira que você se ama. Então, na verdade, o maior mandamento de Deus é amor. Qual é a definição única de Deus? Se você disser, Jerusa, eu vim aqui hoje e não sei quem é Deus, me ensina quem é Deus. Define Deus para mim. Quem é Deus? Quem é que sabe? Deus é... Acabou. Deus é amor. Como é que um Deus de amor pode olhar para você ou para mim e ver vermes podres? Porque Deus cravou em cada um de nós a sua imagem e a sua semelhança. E à medida que nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo, à imagem de Deus, nós vamos tendo uma vida abundante de amor. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Se você vive no Espírito, se você já foi tocado, já foi transformado por Deus, você tem uma vida plena, uma vida abundante. Eu não diria plena, porque a gente nunca está satisfeito com nada, mas a gente tem uma vida abundante e que a gente pode multiplicar esse amor para as pessoas ao nosso redor e podemos sim transformar o mundo num lugar melhor. Nós vivemos um ano de 2015 muito difícil. Eu me lembro que 2014 foi difícil para mim. E eu me lembro que eu disse assim, ai Senhor, no culto de Ano Novo eu digo, ai Senhor, que venha 2015. Gente, quem viveu 2015 no Brasil sabe que 2015 foi terrível. Nós temos o desastre de Mariana, que até hoje o governo não fez nada para obrigar os irresponsáveis a pagar, não é ajudar, a pagar as pessoas que foram prejudicadas com o arrombamento da barragem. Nós temos o escândalo do Lava Jato. Nós temos as guerras civis pelo mundo afora que causam milhares de refugiados a sair da sua terra natal, buscando comida, buscando refúgio no Brasil, na Grécia, na Turquia, na Hungria. Nós temos a corrupção no Brasil que está espalhada desde o funcionário mais do baixo escalão até a nossa presidência da República. Nós temos a injustiça social que coloca todo mundo em insegurança. Nós temos os trombadinhas, os assaltantes, nós temos, e principalmente quem vive... Não, eu quando
Eu faz 25 anos que eu moro em São Paulo. Quando eu vim de Fortaleza, tinha 800 mil habitantes. Era uma cidade pacata, tranquila. Hoje saiu essas 2 últimas semanas, saiu o noticiário de que Fortaleza é a cidade mais violenta do Brasil, seguida por João Pessoa, a segunda cidade mais violenta, a terceira, Maceió. São 3 cidades pequenas, bonitas, porém altamente inseguras. Eu liguei para uma amiga minha de Recife e estava dizendo, eu estou sem celular, sei lá, porque ela disse, minha filha, eu já estou com o 8º celular que me roubam no Farol. Ela já foi assaltada 8 vezes. Eu estava em Ondina, em Salvador, num congresso de psicologia, e eu estava fazendo as unhas lá no hotel, e eu falei para a menina, e ela tinha 2 celulares. Ela disse, não, um eu escondo aqui, outro eu escondo não sei onde. Eu digo, mas por quê? Minha filha, aqui no ponto do ônibus já me roubaram 12. E eu não estou exagerando, não, 12. Eu digo, mas você não está exagerando? Não, não estou exagerando. Então, eu escondo um no lugar para poder ligar, dizer, estou sem dinheiro, estou sem nada, porque quase toda semana eu sou assaltada no ponto do ônibus. Eu digo, mas por que você não fala? Ela, minha filha, aqui não tem policiamento. Então, nós temos um país bonito, cidades bonitas, mas extremamente inseguras. É verdade, o mundo está um caos. Se a gente olhar para tudo isso, a gente vai dizer assim, olha, Jerusa, Calvino tinha razão, Teresa d'Ávila tinha razão, não sei quem, Agostinho de Hipona tinha razão. Mas viver é um risco, mas eu quero trazer para vocês uma palavra de que vale a pena ainda viver. Apesar de todos esses desastres, apesar da corrupção, apesar da insegurança, vale a pena viver. E eu quero dar para vocês uma responsabilidade muito grande hoje aqui. Cabe a cada um de nós que está aqui, cada um que vai ouvir essa mensagem, tornar esse mundo um mundo melhor. O meu genro ri muito de mim, porque ele diz que onde tem um bocadinho de flor, eu tenho uma foto. E aí, quando ele vê uma flor, ele diz assim, só me lembrei de você. Se você estivesse lá, você dizia assim, Vili, bate uma foto. Mas eu amo flores. Amo flores. E todas as vezes que eu vejo uma flor nascer, ou que eu vejo uma flor, ou amarela principalmente, que eu vejo uma flor, eu digo assim, vale a pena viver. A beleza das flores ainda existe, ainda enche os nossos corações. Nós não precisamos, quando eu vejo uma pessoa, eu vejo às vezes lá no centro da cidade, um executivo para seu carrão e leva um monte de marmita para aqueles mendigos, eu disse, vale a pena ainda acreditar na humanidade. Quando uma pessoa sorri para você, quando uma pessoa lhe dá um abraço, quando você vê alguém fazendo o bem, você pensa, vale a pena acreditar na humanidade. Eu vou dizer uma coisa para o pessoal que bolou todo o nosso musical, a partir do Venâncio lá no som, Joel, o maestro, eu vim aqui dar uma olhada, a gente pegou umas coisas para reciclar, para decorar a igreja, e o pessoal ensaiando durante a noite, até meia-noite, até 1h, 2h da manhã, e o pessoal se mexendo, e a orquestra ensaiando ali, não sei aonde, aí eu digo assim, quando eu vejo o pessoal se movimentando, são todos voluntários. Quando eu vi um monte de gente que participou desse musical, eu digo assim, vale a pena acreditar na humanidade. Eu não posso abrir minha boca e dizer, eles são vermes, eles são seres abjetos. Não, são pessoas imperfeitas que amam a Deus e que querem a cada dia espalhar a mensagem, a boa nova de que Jesus nasceu, e nasceu para trazer o amor, e nasceu para nos mostrar esse amor, para que nós possamos assumir a mesma atitude de Cristo e transformar o nosso mundo a cada dia, a cada gesto, a cada passo. Um dia, aqui na Bethesda, eu pedi para que nós orássemos uns pelos outros, porque eu queria que o pessoal, fosse praticando a oração. E eu disse, façam aí 4, 5 pessoas, façam uma oração entre vocês. E tinha uma senhora aqui que estava com câncer na cabeça. E ela não tinha como se tratar, porque o SUS disse só daqui a 3 meses, daqui a 3 meses ela estaria morta. E assim, por eu diria uma coincidência divina, ela ficou num grupo onde tinha um senhor, um médico aqui da igreja, que é diretor do Hospital Santa Paula. E ela nem sabia, e falou, olha, eu estou com um problema, quero que vocês orem, vou passar por uma triagem médica, papapá. Quando terminou a oração, ele disse assim, não precisa,
vá lá amanhã, ligue para mim, dê o telefone dele que eu vou arranjar uma equipe. E esse médico agilizou uma equipe médica de 10 médicos para operar essa mulher. Ela até veio me perguntar, pastor, eu ligo, eu estou com vergonha. Eu digo, não, minha irmã, ligue, se ele lhe ofereceu. Ele agilizou uma equipe de 10 médicos para operar essa mulher, tudo de graça, e ela foi operada do câncer de cabeça e não morreu. Amém? Quem foi? Amém. Aleluia. Esse tipo de... Ele poderia ter ficado calado, não ter dito absolutamente nada, porque ela não sabia que ele era diretor de um hospital. Mas Deus, no coração dele, operou um milagre na vida dessa mulher. Então, eu não posso abrir a minha boca e dizer, os seres humanos são todos vermes, podridão e abjetos. Não, há beleza sim em cada ser humano. Amém? E se nós deixarmos com que Deus penetre no nosso coração, faça uma obra, tire... Claro que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tudo bem, eu sei que nós temos... Eu já até confessei na quinta-feira, e vou confessar hoje aqui para vocês, quinta-feira, quando eu estava pregando sobre autocontrole, que é o meu espinho na carne. E eu dizendo para o pessoal, gente, eu sou tão boazinha no trânsito, falando sobre a nossa mente, né? Que eu peço a Deus que não ponha um guarda nos meus lábios, que Ele ponha um exército na minha mente. Porque quando uma pessoa não me deixa dobrar onde eu preciso dobrar, ou me fecha, ou faz alguma coisa, o sangue me vem à cabeça, e eu confessei lá o meu pecado, agora eu vou confessar aqui também, e eu digo assim, vá. Aí eu sou super, entre aspas, boazinha, pode ir. Aí eu deixo a pessoa passar, mas na minha mente vem assim, vai e bate lá na frente, entendeu? É um pecado, não vamos fazer isso. Aí depois eu digo, ai Senhor, põe um exército na minha mente. Por que eu desejei que... Porque eu fico louca quando as pessoas são mal educadas no trânsito. Mas eu não posso ser... Tudo bem, então, esse meu pecado, eu preciso trabalhar ele, eu peço perdão todo dia. E eu estou me controlando no trânsito, porque o Ricardo me disse, Jubes, qualquer dia desse vai acontecer um acidente, porque você é muito atrevida no trânsito, você não pode ser assim. Eu digo, já pensou se é uma pessoa da igreja? E eu digo, vai, mas eu digo dentro do carro, eu não digo para a pessoa, porque também eu tenho medo de levar um tiro, né? Claro que nós não somos seres perfeitos, claro que nós somos imperfeitos. Esse foi só um pecadinho que eu confessei para vocês, imagina os outros, né? João 15, versículos 11 a 15 diz assim, então, antes de ler João 15... Nós podemos sim ser transformados em frutos deliciosos. Nós podemos, se nós nos ligarmos à videira verdadeira, nós podemos sim ser transformados em seres honráveis. João 15, versículos 11 a 15 diz assim, eu estou dizendo essas coisas com um propósito. Olha o que é que Deus quer de nós. Que minha alegria seja a alegria de vocês. E que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Então Jesus veio para nos mostrar e dizer assim, olha, ame como eu amo. Como foi que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Então se nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, dermos pelo menos um pouco de nós a cada pessoa que nos rodeia, esta é a melhor maneira de amar. E aí, quando eu vejo essas frases, ou quando eu leio essas frases sobre os seres humanos serem abjetos, eu leio 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, que diz assim, nós não vemos mais assim. Agora, e lembre-se que Calvino diz, você tem que olhar para dentro de você para se desesperar. E olha o que a Bíblia diz, o que Jesus diz. Olhamos para dentro, Paulo, né? E o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo. E é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos
com nossos semelhantes. Então, se você está unido com o Messias, se você está em Cristo, a velha criatura se foi, você é uma nova criatura. E Deus quer isso para você, que você viva em relacionamento com Ele e em relacionamento com os seus semelhantes. E Deus, a Bíblia diz, Deus quer que você tenha alegria. Deus não quer que você lamba o vômito dos bêbados. Deus quer que você ampare os bêbados, que você limpe o vômito dele. Deus quer que você ajude o mendigo, mas Deus não quer, para você se relacionar com Ele, você não precisa se castigar todos os dias. Você precisa se unir a Cristo. Muitos pastores, na época que aquele livro maravilhoso, que eu amo, já li 2 vezes, A Cabana, surgiu, de William P. Young, muitos pastores proibiram de púlpito. E eu não consegui entender, porque eu amei aquele livro. Ora, aí um dia eu perguntei, eu dei para muita gente aquele livro. E eu perguntei para um amigo meu, e aí, você gostou do livro? Ele disse assim, imagina, se Deus iria... Vou fazer um spoiler aqui, porque se vocês não leram ainda, está na hora de ler. A Cabana. Aí eu vou dar um spoiler. Aí o meu amigo falou assim, imagina se Deus iria aparecer para alguém como uma negra e ainda por cima cozinhando para a pessoa. Aí eu falei, meu Deus, a pessoa não entendeu nada. Por quê? Nós precisamos abstrair. Nós não podemos pensar só no concreto. Uma criança que está aprendendo a contar, você mostra um palito, aí você diz, 1 palito mais 1 palito igual a... Aí põe 2 palitos. Não é assim. Precisa abstrair. O que o autor queria dizer é que Deus pode aparecer para conversar com você das maneiras mais simples e mais extraordinárias possíveis. Então, quando esse cara está muito chateado, eu não vou contar o spoiler, porque ele está chateado, muito triste, vai para uma cabana, quando chega lá, aparece uma negra, que é Deus, e que começa, aí diz assim, sente aí que eu vou fazer um caldo para você. E que começa a cozinhar para ele, e começa a falar para ele das coisas da vida. E ele começa a entender o que aconteceu com ele. Aí eu não vou mais contar o resto, que eu quero que vocês leiam. Mas muitos pastores, imagina se Deus ia aparecer como uma negra. Aí eu fico me perguntando, por que não? E como uma cozinheira, e como uma mulher, por que não? Entendeu? O preconceito também fez com que os religiosos da época não aceitassem que Jesus, nascido em Belém, criado em Nazaré, pudesse ser o Filho de Deus. Como? Esse não é Jesus, filho de José, um carpinteiro? Como é que esse pode dizer que é filho de Deus? Preconceito. E deixa eu dizer para vocês uma coisa, meus queridos, Jesus não era loirinho dos olhos azuis. Vamos combinar isso? Tá? É o Jesus dos americanos, mas Jesus era nazareno, era moreno. E outra coisa, na Assembleia de Deus não pode ter barba. Jesus tinha barba, tá? E grande. Entendeu? Porque não tinha barbeiro para ficar cortando a barbinha. Aquelas barbas que estão na moda agora. Jesus era moreno, olho preto ou castanho, tá? De barba. Não eram essas belezas todas que o pessoal pinta por aí. E o que o autor da Cabana queria mostrar é o seguinte: Deus vai fazer qualquer coisa para aparecer para você e lhe convencer daquilo que Ele quer lhe convencer. Deus pode aparecer, às vezes Deus aparecia como um vento, vinha com uma voz como um trovão, às vezes como um sopro macio. Nós não sabemos como Deus quer aparecer a você, mas Ele pode aparecer para você de qualquer maneira, porque Ele quer que você se relacione com Ele. E Jesus veio para proclamar o amor, me lembrei do nosso musical, e houve luz. Jesus veio para trazer vida abundante. Jesus veio para nos ensinar a olhar para a vida de um prisma diferente, de um prisma mais otimista. É verdade que viver é um risco, mas é um risco que vale a pena. Eu vejo Deus em cada flor que nasce, cada bebê que vem ao mundo, cada sorriso, cada abraço, cada compartilhar que você tem
com o próximo carente, cada atendimento que você dá, cada ajuda mútua, porque a igreja é um lugar de mutualidade, ajudemos uns aos outros, suportemos uns aos outros no bom sentido, né, de ser um suporte, suportemos uns aos outros, amemos uns aos outros. Onde há amor, Jesus está. E através de você e através de mim, nós podemos sim encarar um mundo melhor. Nós podemos ver restes de bondade em cada pessoa que está aqui. Eu me lembro de um Natal que eu e o Rick, eu acho que foi um Natal, não que nós sejamos pessoas maravilhosas, tá? Mas nesse tempo especial, e as minhas filhas, assim, agradeço a Deus pelas minhas filhas, sempre foram muito generosas com as pessoas ao seu redor. Nós tínhamos uma família muito pobre. A gente morava num bairro que era até um bairro novo, lá em Fortaleza, e não tinha calçamento na nossa rua. E a nossa casa era bonita, mas tinha uma casinha do lado que o pessoal era bem simples, e eles tinham 3 filhas. E as minhas filhas ficaram muito amigas das filhas dessa senhora. Inclusive, uma delas se converteu, espero que ainda esteja nos caminhos do Senhor. E me veio uma luz assim, eu e as meninas, a Carol, a Cíntia, bem novinhas. Mãe, eles não têm nada para comer no Natal, elas não vão receber presente no Natal. E a gente tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, a gente era estudante, não tinha dinheiro. Aí eu falei assim, bom, para a gente dar a ceia para eles, a gente tem que ficar sem ceia. Mas vamos fazer isso. Aí eu chamei o Rick, a Carol, a Cíntia, o Pedrinho nem tinha nascido ainda. Aí eu disse assim, gente, eu tenho uma proposta. Nós não vamos fazer ceia de Natal e nós não vamos comprar presente para a gente. Tudo que a gente ia fazer para nós vamos fazer para essa família ao lado. Tudo bem? As meninas adoraram. Às vezes eu pegava a Carol, porque a gente comprava aqueles ursinhos de pelúcia barato nos Estados Unidos. Ela chegava com os ursinhos. Onde é que você vai, Carolina? Tudo aqui, assim, escondido. O que é, Carol? Eu vou dar para minha amiga. Não, Nina, esse aí eu acabei de trazer. Peraí, vamos procurar outro. Mas ela, se fosse por ela dava tudo para as menininhas. Bom, aí nesse Natal, que foi o nosso Natal mais feliz, nós fizemos a ceia, compramos o peru, fizemos tudo. Aí chamamos essa senhora, armamos a árvore de Natal para eles. Assim, olha, nós vamos dar para vocês um Natal diferente, um Natal que nós teríamos. Porque, não que nós tenhamos dinheiro, mas nós vamos dar para vocês porque Deus ama vocês. E foi o Natal mais maravilhoso que a gente passou. Ontem eu estava me lembrando disso. Eu digo, meu Deus, como é bom. E existe, e aí a gente diz assim, mas existe, eu estou estudando sobre hormônio, sobre essas coisas, né? E existe um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. E todas as vezes que você faz o bem a alguém, olha como Deus como Deus é sábio. Todas as vezes que você faz o bem a alguém, não sei se você já notou, dá uma sensação gostosa, não dá? Pois bem, é porque quando você faz o bem, vem esse hormônio, é ativado e ele espalha por todo o seu corpo, chama-se ocitocina. Desculpem os mais tradicionais, mas é o hormônio do orgasmo. É a mesma sensação, é verdade, que você tem de bem-estar quando você tem um orgasmo. Ocitocina. Então, fazer o bem faz também você se sentir bem. Trancar e guardar as coisas que você tem só fazem lhe encruar. Por isso que Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus com tudo que você tem, com as tuas forças, com a tua mente, com o teu coração, com as tuas emoções. E o segundo, que é igualzinho ao primeiro, amar ao teu próximo, isto é, ter a minha mesma atitude de amar, de me doar da mesma maneira que você se ama. Sabe por que você deve se amar? É um mandamento. Porque você é feito e feita à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Por isso você não deve se considerar um ser abjeto, um ser miserável, que a vida é podre. A vida, tenta olhar, quando você estiver preso no trânsito, olha para os ipês de São Paulo, que são lindos, maravilhosos. Olha para os ipês roxos, olha para os ipês amarelos, olha para os ipês rosas. Olha para as crianças. Olha para o sol. Não sei para onde você tem que olhar, mas olhe a vida
por outro viés. Não veja tem ser humano que não presta, mas tem muito ser humano legal. Tem muito ser humano bom. Tem muito ser humano que vale a pena você viver, você abraçar e você amar. Amém?